Por dentro da política, conversa com o deputado Adilson Rossi, do PSB. Deputado, sempre um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp. Alegria minha, Jorge. Obrigado. Vamos prestar contas de mandato. Deputado, como coordenador da Frente Parlamentar em Prol do Agronegócio, falávamos aqui antes do início desta conversa do agronegócio que sustenta a economia brasileira, tem um peso extraordinário, inclusive para um estado como São Paulo, que é um estado bastante industrializado, mas que processa, né, as commodities, as matérias-primas. Quando não, também serve de rota de passagem, né? Se produz soja lá em Sorriso, no Mato Grosso, para exportar, seja aqui em Santos ou no Porto de Paranaguá. Deputado, como falar do agronegócio que tem sustentado ultimamente a balança comercial, gerando divisas e trazendo riqueza para o país? Eu acho que o agronegócio hoje, Jorge, ele tem uma participação expressiva na economia nacional, né? Aliás, parte da sustentação da economia, que não entrou em colapso absoluto, né, se deve ao agronegócio. Sim. Quando a gente fala de agronegócio, não é somente aquilo que se produz, né, no campo, sim, mas é todo o processo de produção, de equipamentos agrícolas, de tecnologia. Então, você tem aí um leque muito grande que envolve o agronegócio. A ideia da criação da frente veio exatamente pela participação que o agronegócio teve na economia do Brasil nesses últimos 3 anos e que vai ter agora no próximo ano. Se bota muita fé ainda no agronegócio para ajudar a equilibrar a economia. Aliás, com todas as intempéries, eu tenho que falar sobre números divulgados pelo DEAGRO, que é o setor da Fiesp que trata da safra de grãos do Brasil. 227 milhões de toneladas, deputado, 92 milhões de toneladas de milho, 107 milhões de toneladas de soja, 11 milhões de toneladas de arroz. Nisso a gente pode se orgulhar, né? O Brasil é o celeiro do mundo, né? E se os nossos governantes tivessem um olhar mais afinado para o agronegócio, para a agricultura, nós poderíamos ser um país de ponta hoje com relação à alimentação, né? Nós sabemos que isso vai ser o grande problema do mundo no futuro. Já é, né? Mas no futuro vai se agravar ainda mais. Né? E o Brasil, com certeza, poderá e terá que dar tem até uma parcela que o Brasil precisa produzir para mitigar a fome no mundo todo. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu mandato à frente desse diálogo com o setor do agronegócio. Eu lembro aqui, numa das reuniões, das audiências, o professor Ubaldino Machado, que esteve aqui, e era importante falar também dessa eficiência. Antes da porteira tem muita eficiência na produtividade, mas depois, estradas em condições péssimas, falta de ferrovias, hidrovias que não dialogam com outros modais. Como superar estes nós, deputado? São Paulo nós temos a vantagem das boas rodovias, mas que não são tão baratas, né? Tem o custo São Paulo dos pedágios. O custo São Paulo é alto, se bem que nós temos a contrapartida de rodovias extraordinárias. Eu acho que um problema hoje para o agronegócio seriam as ferrovias. Não se investiu em ferrovias, muito pelo contrário. Nós destruímos aquelas que nós tínhamos. Né? As ferrovias foram abandonadas. E hoje, para você fazer o transporte de mercadorias, seria muito mais viável, num custo muito mais baixo, se você tivesse o transporte ferroviário. Como fazer isso? São propostas que a própria frente, lógico que são propostas, ela não pode agir nessa área, mas a intenção da frente é apresentar algumas propostas para o governo do Estado, na questão da construção de ferrovias. Ou a reativação de ramais que estão aí, né? Que estão parados aí, né? Há 20 anos. Exatamente. E rodovias que dê acesso aos pontos de distribuição de produtos. Né? Diálogos com o modal da nossa hidrovia aí também, exatamente. Inclusive. Nós temos... Não adianta nada também você trazer para a ferrovia para um lugar onde o produto não vai conseguir ser escoado para as outras. Só a hidrovia Tietê-Paraná, 2.400 quilômetros de vias navegáveis de São Simão, né? Até aqui a Embi, né?
Santa Maria da Serra. Lembrando que 800 quilômetros aqui no estado de São Paulo, ou seja... Que poderia ser melhor explorado. Exatamente, né? Mas está aí gerando energia elétrica, baixando o nível dos reservatórios, o calado dos navios fica impossibilitado, né, de navegar, ou seja, parece que é uma concorrência dentro do Brasil, o que deixa sempre a hidrovia em último lugar. Exato. Então, a frente vem mais ou menos nesse foco aí. Sim. Chamar a atenção das pessoas para o que pode ser e o que deve ser feito para melhorar o agronegócio, que contribui para a economia de forma muito importante. Né? Uma das vertentes também da frente parlamentar é a discussão em torno da indústria do álcool e do açúcar, muito efetiva aqui em São Paulo, né, com grande exportação de açúcar principalmente, o consumo interno do etanol. E muitas cidades discutindo aí a produção de canas. O senhor viu, inclusive, nas reuniões aqui. As pessoas falam, mas São Paulo é um mar de cana, o que fazer? Como é que o senhor vê essa, não digo concorrência, mas essa possibilidade da cana trazer mais benefícios para as populações das cidades pequenas, principalmente as pequenas? O senhor ouviu o prefeito reclamar, olha, a usina fica na cidade tal, o imposto é recolhido lá, para cá fica só a questão de saúde pública e a fuligem das queimadas. O senhor ouviu isso lá? Eu acho que houve um incentivo muito grande no passado com relação à produção de álcool, né? E depois parece que o programa se perdeu um pouco ao longo do caminho. Bom, somos um player internacional, 24 bilhões de litros produzidos aí. Não é um programa estadual, é um programa nacional, mas houve um incentivo muito grande para a cultura da cana. E parou. E eu acho que isso que tem gerado algumas culturas de cana aí, que hoje os próprios produtores não sabem se produzem etanol, se produzem açúcar. Ainda bem que os preços estão ajudando aí, né? Exatamente, mas quando os preços não ajudam, aí o produtor... Ganha-se a vantagem comparativa do Brasil é a batelada, é a quantidade, né? Se ganha no atacado, são 24 bilhões de litros de etanol produzidos, 36 milhões de toneladas de açúcar também, quer dizer, é um player internacional, tem peso no mercado, mas vive muitas dificuldades, muitas usinas quebrando, endividadas. Muitas. Será que houve excesso de otimismo lá atrás com o tal do pré-sal? A gente mudou a engrenagem, desligou o etanol? A cana seria o pré-açúcar, né? Pois é. Mas a questão das queimadas hoje, acho que já é um problema que já não afeta maneira, tanto, porque já nem acontecem tantas queimadas. Até porque é um crime ambiental também. E hoje os equipamentos que existem aí para a colheita da cana já não exigem mais as queimadas, né? Mas é um projeto que precisa ter bons olhos para ele. Deputado, o que falar também de perspectivas para 2018 no tocante ainda ao agronegócio? Depois a gente vai falar de política, mas a questão do agronegócio. O senhor vê com boas possibilidades, seja a questão de investimento, seja na questão da geração de empregos e também a possibilidade de abertura de mais espaço para a agricultura familiar. A gente está falando do grande negócio da agricultura, mas também tem que ter espaço para os assentamentos, para a reforma agrária, tem espaço para a convivência, para boa convivência? Eu acho que sim, eu acho que precisa ser organizada essa convivência. A agricultura familiar, hoje, ela tem inclusive um amparo legal, né? Que as próprias prefeituras têm um percentual que elas precisam comprar das agriculturas familiares. Só que eu acho que tem sido muito pouco fomentado isso. E também depende do que se planta, né? Que às vezes a pessoa planta um produto que a própria prefeitura não consome, que ela vai usar na merenda escolar, que ela vai usar hospitais, nos hospitais, até os presídios. Exato. E às vezes a pessoa produz alguma coisa que não encaixa no que a prefeitura precisa. Eu acho que tem que ser olhado com bons olhos. Eu acho que o agronegócio cresce ainda em 2018. Eu não sou um expert no assunto, mas por ter criado essa frente, me dá, assim, uma convivência com pessoas ligadas ao agronegócio. E há uma expectativa muito grande de que o agronegócio cresce em 2018. E nós torcemos para que cresça mesmo. E que não somente cresça, mas que se estabeleça, né? Que não seja um crescimento que amanhã ou depois venha andar de ré, né? Mas que continue um crescimento sustentável. O senhor tem andado muito pelo estado de São Paulo, deputado. Eu queria que o senhor falasse também sobre a questão do turismo no estado de São Paulo.
não só da sua Itatiba, hein? O deputado também é um entusiasta dos municípios de interesse turístico. A gente já tem aqui no estado de São Paulo 51 municípios de interesse turístico. Foram 20 na primeira leva, mais 31 na segunda, e há a possibilidade de outros 89. Itatiba está nessa... Itatiba já está pronto. Já está pronto. Está pronto, com todo o processo aprovado. Para quem não conhece Itatiba, vamos falar um pouco da sua cidade aqui. Só depende do novo pacote que o governador vai mandar para cá para a gente aprovar. Sim, sim. Itatiba é uma cidade maravilhosa, né? Tem uns 100 mil habitantes já? Tem o censo de 125, mas acho que passa um pouquinho. Acho que chega ali, como um bom itatibense, eu digo que tem uns 500 mil habitantes. Não, acho que Itatiba está na casa dos 130 mil habitantes. E ela está se credenciando para esse título de município de interesse turístico, porque ela tem suas belezas naturais, está na Serra da Jurema, é isso que é o nome? Está aqui próximo a Atibaia, né? Sim, são 90 quilômetros. São 87 quilômetros de São Paulo. Sim. Mas Itatiba tem o turismo rural, que é muito forte. Itatiba produz caqui, é a maior produção de caqui do estado hoje. Sim. Inclusive, nós temos lá a Feira do Caqui, sim, todos os anos. É uma produção fantástica de caqui. Uma festa do caqui. Tem a festa do caqui, tem, sim, a festa lá todo ano. Nós temos lá a indústria de móveis. Itatiba já foi a capital do móvel colonial, a capital brasileira do móvel colonial. Hoje já não é tão forte assim a indústria, mas sim, ainda está presente. A indústria moveleira. A produção de móveis lá é forte. Mas nós nos baseamos mais no turismo rural. Sim. Hoje já existem lá algumas propriedades que abrem as suas portas para receber turistas no final de semana. Para conhecer como é que se planta o caqui, como se colhe, tem produção de vinho artesanal. Isso gera uma receita além do negócio do caqui, ou seja, para o produtor rural, para o dono da propriedade também é um atrativo? Sem sombra de dúvida. Ele vai vender, né? Porque a pessoa visita e pode comprar. Sim. Ele vende para o consumidor. Sim. Então, eu acho que é um atrativo forte. Sim. E Itatiba, sendo colocada como um município de interesse turístico, eu acho que isso vai alavancar esse turismo rural. Itatiba está também na rota das frutas, né? Sim. É uma cidade que produz muito, não é só caqui, produz pêssego. E dá para pensar, inclusive, nas cidades do entorno, quando se fala nessa rota das frutas, né, das cidades do entorno que também produzem frutas. E ali nós estamos numa linha interessante, porque nós estamos no circuito das águas, né? A pessoa sai de São Paulo para ir para a Serra Negra, para Águas de Lindóia, ele automaticamente passa dentro de Itatiba. Ele não tem como mudar a rota. Só se ele pegar, por exemplo, a Fernão Dias e a Dom Pedro I. Sim. Mas se ele fizer aqui o trajeto maior, aqui é Bandeirantes em Anhanguera, ele vai passar dentro de Itatiba. Então há como explorar esse turismo rural e com perspectiva de sucesso. Inclusive os agricultores estão muito animados com isso lá. Com verbas carimbadas do DAD, né? Exatamente. DAD-TU, cerca de 600 mil por ano para esses municípios. Para esse ano foi essa faixa aí, né? Sim. Não sei se ano que vem... O que pode fazer a diferença, seja na sinalização, seja na melhoria e na receptividade de turistas? Inclusive esse projeto de município de interesse turístico envolve aí uma classificação, né? Sim. É uma classificação trianual, sim, que acontece a cada 3 anos. 3 municípios sobem. Podem se tornar instâncias. E 3 instâncias podem voltar a ser municípios de interesse turístico. O que cria, na verdade, uma concorrência, mas uma boa concorrência, né? Para que essas que já são instâncias e que recebem uma faixa maior de recursos do DAD, também invistam no turismo, não fiquem ali em cima do título. O que acontece hoje é que muitas dessas instâncias, muitas é força de expressão, mas algumas delas recebem um recurso e não aplicam absolutamente nada. Onde deveria, né? Então, acho que esse projeto, que nasceu na Secretaria de Turismo, quando o atual vice-governador Márcio França era secretário de Turismo, exatamente. E a criação de um projeto extraordinário que eu acho que vai sacudir aí o turismo no estado de São Paulo, que é hoje uma força, né? Turismo também não pode ser desprezado. Exato. O maior gerador de empregos hoje é o turismo. E se cria também uma cultura na cidade de bem receber. Eu tinha procurado na lista aqui Itatiba, eu fui no Iacanga, já Itapuí, Itapeva e não vi a sua Itatiba. Mas em breve deve receber o título de município de interesse turístico, né, já está encaminhado, toda a documentação, todo o processo já está
Está pronto. Deputado, pela oportunidade, eu gostaria de falar de alguns projetos de sua lavra. Eu queria primeiro falar sobre a questão do projeto 1118-2015. Ele trata da obrigatoriedade da colocação de filtros nos equipamentos de informática instalados nas escolas públicas. A efetividade de um programa como esse, de um projeto que, em se tratando de uma lei, vem a trazer mais segurança, digamos assim, para o que é veiculado dentro das escolas, deputado? É isso? Eu acho que antes de falar do projeto, se você me permitir, aproveitar para dar uma informação para as pessoas que nos assistem aqui, da dificuldade que nós temos de criação de projetos hoje. Que nós somos muito cobrados com relação a isso. Né? As pessoas, deputado, você está lá no seu terceiro mandato, quais foram os projetos que você criou? Não é tão fácil você criar um projeto que seja um projeto inteligente, que traga algum benefício para a sociedade. Segundo, quando você cria um projeto, tem toda a tramitação do projeto dentro da casa até que ele seja aprovado na casa. Sim. Aí tem a sanção do senhor governador, ou que nem veto. sempre acontece, né? Geralmente é o veto, Nós né? temos um índice muito maior de vetos do que de sanção. Sim. E depois tem o outro longo processo para tentar derrubar o veto. Então, o projeto hoje não é fácil de você elaborar um projeto. Sim. Esse projeto especificamente, eu acho que vem dentro de uma visão que a minha assessoria teve. Sim. E deixo aqui o meu voto de confiança e de apoio e de gratidão à minha assessoria, mas o projeto veio porque o governador recebeu agora, há poucos dias atrás, uma quantidade grande de computadores. Sim. Que serão instalados nas escolas. Maravilha, eu acho que isso é um benefício para as escolas. Nós estamos liberando agora o uso do celular na escola. Exatamente. Essa é uma outra questão. É claro, é uma que questão com objetivo pedagógico. Né? É para ser, né? Nós queremos que seja. Então, a ideia de colocar esses filtros nesses equipamentos, sim, eu acho que é uma ideia boa, que preserva as nossas crianças. Sim. Nós sabemos que a internet hoje tem muita coisa boa, mas o que tem de porcaria também não é brincadeira. Né? Aliás, esse projeto... Se ensina tudo na internet hoje. O projeto pode até ser acelerado por conta desta abertura que foi dada, ou seja, da lei que foi modificada. A lei de 2007 proibia e a lei que foi aprovada em 2017 recentemente permite o uso do celular. Aliás, a promessa do governo do estado é a instalação de Wi-Fi banda larga em todas as escolas, sendo 500 novas unidades a cada mês, ou seja, até o final de 2018, todas as 5.000 escolas terão Wi-Fi banda larga para que os alunos possam usar os seus celulares usando a rede pública, a rede instalada. Ou seja, com filtros fica mais seguro, não é, deputado? Eu creio, né? Eu acho Essa que seria... preservar as nossas crianças aí até o momento que a gente possa preservá-los, né? Existe um momento que elas caminham absolutamente à vontade. Com as próprias Mas até pernas. que a gente possa, eu acho que é um trabalho nosso. Sim. Eu me coloquei, quando apresentamos esse projeto, não só na condição de parlamentar, mas de pai, de avô. Eu tenho meu netinho de 1 ano agora. Quer dizer, já estou pensando nele também. O Vicenzo. O Vicenzo. Deputado, eu queria também falar sobre um projeto de lei 1219, também de 2015. É um projeto autorizativo ao Poder Executivo de criar um centro de referência e diagnóstico ao tratamento de pessoas com síndrome fibromialgica. É assim que se fala, né? A palavra é complicada. A fibromialgia hoje, segundo as estatísticas, já atinge 5% da população mundial. 5% da população do mundo já sofre da síndrome de fibromialgia. No Brasil, ela não chega a tanto. No Brasil, ela está na casa de 2,5% a 2,7% da população. Mas também que é um índice considerável, né? Sim, sim. E foi lendo alguma coisa e recebendo, inclusive, algumas pessoas que sofrem com essa síndrome, que nós criamos o projeto, que é um projeto fácil de ser desenvolvido, porque a fibromialgia ela não tem um tratamento caro. O tratamento é fisioterapia, é terapia, é exercícios, que não é difícil de você criar um centro, até nos hospitais, que hoje já existem, nas santas casas, se houvesse o incentivo do governo, poderia ser criado esse centro de tratamento. Para quem não sabe, a fibromialgia está diretamente ligada à fadiga.
distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade, ou seja, é mais prevalente do que a gente imagina. Não, e a ansiedade é o mal do século XXI, né? Pois é. Alguém já disse que o século XXI seria o século da ansiedade. Da ansiedade. E quem que não é ansioso hoje? Pois é, da depressão. Nessa instabilidade que a gente vive, social, econômica, a ansiedade hoje é presente em 100% da população. E é importante, deputado, eu vejo aqui na sua exposição de motivos, se criar esse centro de referência, até porque sem ele é difícil replicar as boas práticas para todo o Estado. São 645 municípios. É importante que se tenha um centro de referência e que toda a expertise desse centro possa ser replicada para todas as outras cidades do Estado. Né? Essa é a ideia da indicação para o governo. Deputado, também queria falar de mais um projeto. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Estamos passando em revista o mandato. O deputado Adilson Rossi, do PSB. O projeto de lei 504 de 2016, ele institui a política estadual de formação, capacitação continuada de mulheres para o mundo do trabalho. E eu vou mais além aqui, num dos trechos, num dos artigos, que fala de cursos, de projetos, programas de forma interdisciplinar e multidisciplinar, devendo priorizar chefes de família, as mulheres ou vítimas da violência doméstica ou familiar. Como é trabalhar esse tema, criando uma política para formação, para que essas mulheres vítimas não dependam dos seus maridos, dos seus homens. Nós sabemos que hoje a inserção da mulher no mercado de trabalho é muito alta, né? Chefes de família, quantas mulheres hoje são chefes de família? No seu projeto, você botou aqui 37,7% das famílias, segundo números do IBGE. Eu acho que até mais atualmente, viu? Já tem algum tempo. Isso aí aumenta cada dia, igual aquele painel do impostômetro. Do impostômetro, exatamente. Exatamente. Então, as mulheres precisam de uma certa formação, porque principalmente essas mulheres que são vítimas de violência. Algumas delas não têm nenhuma formação escolar. Algumas delas são até analfabetas. Sim. E quando se veem privadas do sustento de um parceiro, de um marido, né, de um homem dentro de casa, e algumas até não podem tê-los pela questão da violência, sim, o que é que elas fazem? Elas não têm meio de sobrevivência, né, não têm nenhuma formação para poder pleitear algum emprego, alguma coisa, sim, e essas mulheres acabam se tornando, por incrível que pareça, dependentes dos seus agressores. Dos seus algozes. Quer dizer, elas voltam a ser submissas a eles para a sua própria sobrevivência. Sim. Então, criar um centro que ajude essas mulheres, que capacite essas mulheres, que conduzam essas mulheres ao mercado de trabalho, eu acho que é importantíssimo. Você vai tirar um número relativamente considerável de mulheres que vivem hoje debaixo dessa violência dos seus maridos. Muitas vezes em silêncio. E também, independente até da violência, que não é só esse o foco do projeto, sim, aquelas que querem ingressar no mercado de trabalho, não tiveram uma oportunidade lá atrás de terem uma formação profissional e agora podem ser orientadas. Deputado, eu também tenho em mãos aqui o projeto de lei 237, esse é de 2012. O deputado está falando dos seus 3 mandatos nessa casa. Ele dispõe sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem. Estávamos falando da mulher, mas o mandato, o espectro, né, do mandato do deputado também fala sobre essa política de saúde integral do homem no âmbito do Sistema Único de Saúde. Não estamos reinventando a roda, não. É simplesmente dedicando um espaço aqui para a saúde do homem. Eu lembro aqui, deputado, que o Novembro Azul tem sido uma marca, né, para que as pessoas façam a prevenção de doenças, principalmente os homens, né? As famílias, os filhos levem seus pais. Tem até uma campanha, né, com esse nome, Filho que Ama, Leva o Pai até a AME, Ambulatório Médico de Especialidades. Como é que o senhor vê, por exemplo, a tramitação, a discussão de uma proposta como essa aqui? Os homens têm uma dificuldade com relação a resistência, vamos colocar, né? A resistência. A gente mesmo, né? Questão de saúde, a gente sempre deixa para depois. Eu acho que em todas as áreas, né? Não é só na questão do câncer de próstata, que é o foco do Novembro Azul, né? Mas na questão da saúde em geral. A gente sempre deixa para depois. Não, agora eu tenho alguma coisa para fazer, depois eu faço, isso passa. Eu acho que esse incentivo, a ideia do projeto é que o governo criasse programas de conscientização. Sim. Nós temos aqui em São Paulo o Hospital do Homem,
Que fica vizinho aqui da Assembleia Legislativa, se você se lembra, nós trouxemos aqui um dos diretores, já fizemos um programa aqui falando sobre isso. Aqui mesmo na TV Alesp. E hoje o Hospital do Homem não tem demanda. É uma coisa absurda. É um baita do hospital que não tem demanda, não tem quem procure o hospital. Quer dizer, só procura quando o caso já é irreversível. Sim. Não procura para prevenção, mas procura para cura do problema que já existe, que às vezes não há mais cura para ele. A ideia era que o governo fomentasse um programa para que os homens fizessem o processo de procura de auxílio médico preventivo, né? É o que todos querem. Que é muito melhor, né? Ser prevenido do que muito já mais... já tem o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Do que remediar. Só para lembrança do nosso telespectador, este programa Leve ao Pai, né? O Filho que Ama Leva ao Pai a Ame, conseguiu atender 67 mil pacientes, né? Olha com aí. divulgação, Muito com bom. a divulgação, né? A política pública se efetiva. Deputado, só temos 2 minutos no encerramento da nossa conversa. Eu queria muito ouvir do senhor perspectivas para o ano bom de 2018, o que vem por aí. Como é que está o seu ânimo? Eu sou um homem de fé. Eu sempre acredito que as coisas podem melhorar. Sim. O Eduardo Campos, uma das suas últimas frases, antes daquele trágico acidente que ceifou a sua vida, disse, olha, nós não podemos desistir do Brasil. Eu acho que a gente não pode desistir nunca. Problemas como esse que o Brasil enfrentou, graças a Deus que parece que tem uma luzinha ainda que fraquinha lá no fim do túnel, mas eu creio que ela vai se tornar mais intensa, Sim. vai clarear o caminho para todos nós aí em 2018. Eu acredito que nós podemos ter um ano bom. Deixa eu ver também perspectiva de melhora na economia, isso também se reflete na política também? A economia dá o tom? Eu acho que precisa refletir. A política hoje está muito em baixa. Os políticos hoje estão muito em baixa. A gente sofre isso no dia a dia, na rua, no contato com as pessoas. Inclusive, com algumas pessoas não dá nem para você se identificar como político. Né? Até porque político hoje é uma profissão feia. Você é político? Não há nada de feio na política. Não há nada de feio em ser um político profissional. Qual é o problema? E como conquistar o coração se é que a gente pode mente. dizer que há profissionalização nisso, né? Sim. O coração e a mente deste eleitor, principalmente, eu acho que, o eleitor, que anda meio desalentado com a política. O eleitor está muito confuso. Essa ideia do novo, tem empolgado muitas pessoas e nós corremos o risco de tirar pessoas que são competentes, talhadas para a política, que sabem fazer política de maneira séria, que são pessoas que têm um histórico de seriedade. Né? E colocar aventureiros. Exatamente, que não vão produzir nada e não serão bons políticos. Existem alguns maus políticos? Com certeza. Mas a democracia se encarrega de tirá-los. Como existem maus médicos, maus pedreiros, maus motoristas. Né? Eu acho que em todas as áreas tem. Sim. Eu acho que o eleitor tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu acho que a informação que nós temos hoje, ela é muito clara. Mesmo aqui na Assembleia, nós temos o site da Assembleia, né? O portal Transparência. Você pode entrar lá, ver a vida do seu deputado, ou do deputado que não é seu deputado, mas para você ter uma ideia de como estão agindo os deputados, eu acho que a população tem que estar muito atenta a isso, para a gente não fazer uma troca errada. Não é substituindo a peça que vai mudar o tabuleiro. Salvar a política. Continua, né? Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com o senhor, é sempre um prazer. As portas da TV Alesp estão abertas. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso. Eu conversei com o deputado Adilson Rossi, do PSB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.